Com a palavra a nova deputada Érica Cocai. Queria parabenizar a Guacira. Nós que somos de Brasília temos o privilégio de tê-la sempre na construção dos movimentos, das formulações e da necessidade de avançarmos numa sociedade de direitos iguais entre homens e mulheres, entre todas as pessoas. Rompermos essa lógica que está bastante pontuada nessa discussão da reforma política, a lógica do sujeito único. Nós temos que romper a lógica do sujeito único. E quando nós estamos discutindo a alternância de gênero na reforma política, nós estamos discutindo que essa condição humana, que naturalmente é uma condição de sermos sujeitos na nossa própria vida, ela tem que ser absolutamente vivenciada por todos os seres humanos e particularmente pelas mulheres. As mulheres, há pouco menos de 80 anos, por volta disso, não tinham direito de votar. Nem tinham direito de serem donas do seu emprego, nem donas da atividade esportiva que quisessem fazer, nem dona do seu desejo, nem dona do seu corpo, nem dona, enfim, eram consideradas como se não desprovidas da condição humana que passa pela condição de sujeito. Então, portanto, acho que nós não podemos sair dessa discussão de reforma política sem que nós possamos sair dos níveis vergonhosos de participação feminina que nós temos aqui no Brasil, no parlamento. E, obviamente, que nós não queremos discutir a reforma política apenas do ponto de vista da democracia representativa. Nós queremos discutir do ponto de vista da democracia direta, da democracia participativa, e eu acho que as coisas se combinam. Quanto mais houver a participação direta, quanto mais houver a democracia, mais se democratiza a própria democracia, digamos assim, e mais se avança na democracia representativa, na medida em que se estimula a discussão da democracia direta e da democracia participativa. E nós temos, nos movimentos comunitários, as mulheres com a participação muito incisiva, muito determinante, mas isso não se traduz na democracia representativa. E aí, quando nós falamos sobre a participação das mulheres, nós estamos e queremos fazer uma discussão que não se restringe a esse momento de reforma política, mas que ele possa ter os seus desdobramentos, porque nós temos a ausência de mulheres no poder legislativo, ela, eu diria, um sintoma de um nível de desigualdade que se expressa, inclusive, na sobrecarga das tarefas domésticas. Não há o compartilhar das tarefas domésticas. Nós temos aqui um dado do Distrito Federal, 42% dos lares, ou por volta disso, 40% dos lares, dirigidos financeiramente e sustentados financeiramente pelas mulheres. E nós temos 68% das tarefas domésticas, exclusividade das mulheres. Então, se nós queremos a democracia de fato, nós queremos compartilhar o espaço. Nós não queremos que as mulheres sejam vistas como planejadoras do lar somente, ou responsáveis pelas tarefas domésticas, porque queremos compartilhar. Nós temos aqui, no Brasil, 10% das crianças que nascem não têm o nome do pai. Não tem o nome do pai. É como se os pais, os homens, sentissem-se no direito de optarem se serão pais dos seus filhos ou não. Então, portanto, não se compartilha também a educação dos nossos meninos e das nossas meninas. Por isso, neste quadro, nesta realidade, nós temos duas opções. Ou nós, com essa realidade, atribuímos a essa realidade a dificuldade de transformação, ou nós fazemos deste espaço de reforma política um espaço para conseguirmos transformar essa realidade. Porque eu vejo muita fala no sentido de dizer, mas aqui não tem tradição de partidos políticos, aqui o voto é personalizado, então aqui é uma lógica imperial no exercício da política. Então, a reforma ou o sistema político que nós queremos reformar, ele é utilizado como argumento para que a gente não promova as reformas necessárias. Eu acho que o diagnóstico que se faz, ele não pode ser um diagnóstico que nos paralise no processo de transformação, mas ele tem que ser um diagnóstico que nos impulsione para que possamos transformar e modificar a situação que nós estamos vivenciando hoje. Porque eu fico muito cansada, muitas vezes, de que as mulheres ficam sendo culpabilizadas ou responsabilizadas pelo próprio machismo.
Ou seja, não, mas não existe a participação das mulheres, porque as mulheres não se dispõem a estar concorrendo aos cargos do legislativo, aos cargos eletivos, porque nós temos 30% de cotas e as mulheres têm dificuldades. É difícil recrutar as mulheres, como se nós tivéssemos que sermos recrutadas e não tivesse um processo que os partidos têm que se olhar e se reconhecer e dialogar com a própria ausência de preocupação na discussão de igualdade de direitos na vida partidária. Então, portanto, eu diria que nós não podemos mais admitir que os homossexuais sejam responsabilizados pela homofobia, os negros pelo racismo e as mulheres pelo próprio machismo. Nós queremos avançar. E avançar significa alternância de gênero. Obviamente que essa é uma proposta que envolve uma série de desdobramentos. Nós queremos a parcela no financiamento público, no fundo partidário, nós queremos nos espaços eleitorais, nós queremos um processo de educação política, nós queremos que essa participação, essa democracia participativa que as mulheres efetivam no seu dia a dia, ela se transforme também na representação política. É preciso que nós possamos fazer essa relação de que o movimento comunitário, a participação direta, ela tem um desdobramento e ela tem uma continuidade, inclusive, no sistema de democracia representativa. Por isso, eu diria que ou a gente avança nisso agora, ou nós vamos estar concordando com o nível de desigualdade que a gente verifica em vários aspectos. E aí nós vamos estar avançando muito pouco para a transformação da sociedade. Eu acho que a gente não consegue mais avançar, e tenho essa impressão, não consegue mais avançar, enquanto tiver esse nível de desigualdade de direitos entre setores minorizados, as mulheres, os negros, não somos minorias, mas somos setores minorizados na sociedade. Ou a gente avança, ou nós vamos ter um faz de conta de que nós estamos democratizando o próprio poder legislativo. Nós vamos estar fazendo, e eu acho que a gente chegou a um determinado momento, e eu encerro com isso, que não dá mais para a gente fazer de conta. Fazer de conta que vivemos numa democracia racial, fazendo de conta que há uma tolerância, com esse nível de violência sutil e às vezes não tão sutil, que envolve inclusive as mulheres. Quando nós discutimos a alternância de gêneros, nós queremos fazer a discussão da violência doméstica, porque ela não fica nos limites da casa. Ela sai por debaixo da porta, ela sai pelas frestas da própria casa e invade a própria sociedade. Então, acho que nós precisamos, nessa reforma política, assegurar a alternância de gênero, para que nós possamos dizer que estamos construindo uma verdadeira democracia. Por isso eu parabenizo a Guacira, não só pela exposição de hoje, mas pela militância e pela possibilidade que nos dá a todos nós e a todas nós de estarmos trabalhando na construção de uma sociedade a partir da sua própria experiência, da sua própria militância. Que bom que nós temos a possibilidade de escutá-las. E dizer que ontem, na reunião, nós aprovamos uma audiência pública aqui para discutir a alternância de gênero. Especificamente para discutir a alternância de gênero. Obviamente, nós vamos ainda formatar, fazer a formalização. Nós queremos trazer a experiência da Argentina. Nós queremos trazer os parlamentares da Argentina para que possamos discutir aqui como a Argentina hoje tem 40% de participação feminina através da reforma política da alternância de gênero e, obviamente, queremos também o CEFEMEA e a Guacira nessa audiência pública. Parabéns, Guacira. Com a palavra, o nobre deputado Marcelo Castro.